galera do 7º ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos encerrar o nosso PET 4? Então, hoje nós vamos fazer as atividades da semana 4. Então já pega seu lápis, sua borracha, seu PET, acompanhe aqui comigo as explicações das questões. Terminando, manda a foto das atividades para mim, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí para mim, que volta e meia eu vou estar colocando alguma aula para complementar essas atividades aqui, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Bora lá comigo! Vamos iniciar então as atividades da semana 4. Então, nessa semana nós vamos estudar sobre equações, tá? Então, nós vamos resolver a equação, identificar a raiz de uma equação, utilizá-la em diversas situações e problemas. E está na página 21 até a página 24. Antes de iniciar, então, a questão número 1, eu vou explicar um pouco sobre equações. Na última semana, semana 3, nós vimos um pouco de expressões algébricas. Aqui nós vamos ver equações, tá bom? Então, o que é uma equação? É uma sentença matemática expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra, tá? Que representa um número desconhecido chamado incógnita. Tá? Então, a equação ela tem um sinal de igual, que é uma igualdade, aqui ó, sinalzinho de igual, e tem pelo menos uma letra, tá? Que no caso tem o x. Então, a gente separa pelo sinal de igual o primeiro membro e o segundo membro. Então, aqui ó, eu tenho o primeiro membro que está antes do sinal de igual. O segundo membro é o que está depois do sinal de igual, certo? Então, se você encontrar que tem um sinalzinho de igual, é uma equação, que tem letra. Então, tem que ter o sinal de igual, tem que ter pelo menos uma letra, certo? Aqui tem um exemplo de uma. Então, a letra seria um número desconhecido, é um número que você está querendo encontrar, tá? Então, aqui na letra A, tem um exemplo. X mais 13 é igual a 5. Então, o x é um número desconhecido. Então, que número que somado com 13 é igual a 5? Bom, como são números pequenos, você vai conseguir chegar na resposta fácil, né? Que número somado com 3 é igual a 5? 2, né? Porque 2 mais 3 é igual a 5. Só que quando for números maiores, tiver mais de uma letra, então a gente tem que ter aquela resolução. Como fazer a resolução? Então é a seguinte, vocês vão deixar sempre letras no primeiro membro e números no segundo membro, tá? Então, seguindo esse raciocínio, eu tenho aqui a letra X vai ficar no primeiro membro. Então, vou colocar aqui, X. Aí eu vou colocar o sinal de igual. Quem está no segundo membro, continua. Então, quem está lá? O 5, continuar. Quem não está e vai mudar de lugar, você vai trocar o sinal. Então, aqui eu tenho mais 3, eu vou mudar de lugar. Então, vai ficar menos 3. Então, fica 5 menos 3. Então, 5 menos 3 é igual a 2. Então, meu x é igual a 2. Certo? Passei mais um exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui 4x menos 6 é igual a 22. Então, seguindo o raciocínio, letras no primeiro membro e números no segundo membro. Então, só que aqui eu tenho 4x. Então, o 4 ele está multiplicando o x. Então, ele vai continuar com o x. Então, vou deixar 4x no primeiro membro e os outros números no segundo, tá? Então, aqui vai ficar 4x. Eu vou colocar o sinal de igual para separar membro. Quem já está, vai continuar. Então, o 22 continua aqui no segundo membro. O 6 vai mudar de lugar, não vai? Então, ele está menos 6. Como eu vou passar ele para o segundo membro, então eu vou trocar o sinal. Se é menos, vai ficar mais. Então, vai ficar mais 6. Certo? Então, vamos continuar. 4x é igual a 22 mais 6, 28, né? Então, coloca aqui. E agora, como que eu vou resolver? Você vai pensar, que número que vezes o 4 chega no 28? Pensa aí, que número que é? É o 7, não é? Mas se fosse um número bem maior, como que você iria fazer isso?
você vai fazer a operação inversa. Qual é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, quem está multiplicando o x não é o 4? 4 está multiplicando, então ele vai passar a dividindo. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 28 dividido por 4. Quanto é 28 dividido por 4? 7. Então meu x é igual a 7. Então isso aqui é só uma introduçãozinha sobre equações, tá? Tem muitas coisas aí pela frente. Então, para fazer o número 1, essa explicação eu achei suficiente. Depois vocês vou passar mais para vocês ir aprimorando, tá bom? Atividade número 1. Para formar duplas com o objetivo de fazer um trabalho referente a equações do primeiro grau, a professora Marina decidiu selecionar 2 grupos, sendo o primeiro formado por 4 meninas e o segundo por 4 meninos. A regra é a seguinte: cada menina sorteia uma equação e cada menino sorteia um número, e a dupla será composta pela menina que sorteou a equação e pelo menino que sorteou a solução dessa equação. Os resultados dos sorteios estão apresentados nos quadros a seguir. Então, aí tem as alunas e as equações. Cada uma sorteou uma equação. E os meninos também têm a solução de cada uma das equações. Então, o resultado do sorteio é a menina que sorteou a equação e o menino que sorteou a solução, tá? Então, a gente quer aí, ó, nesse caso, a Amanda formará dupla com quem? Então, nós vamos resolver a equação da Amanda, certo? A solução dessa equação, o menino que tiver um número, né, que é a solução, então vai fazer o par com a Amanda, certo? Aqui na número 1, nós vamos trabalhar equações. Então, o exemplo que eu dei anterior vai servir para vocês responderem a número 1, tá? Então, aqui eu não tenho que resolver todas as equações que estão aí. É somente da Amanda que está pedindo, tá? Da Amanda é essa aqui, ó. 2x menos 3 é igual a 11. O resultado que eu achar do x tem que ser um desses números aqui. E qual for o número, você vai assinalar a alternativa lá que corresponde ao nome do menino, tá? Então, lembrando que o que tem x fica no primeiro membro e os números no segundo. Aqui eu vou mudar de lugar, então vai ficar mais 3. Então, tenta resolver de acordo com o que eu expliquei, que você vai chegar um desses números aqui, certo? Questão número 2. Um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Então, na letra A, analise as figuras abaixo e resolva o problema sem o uso de equação. Então, aqui, nós vamos resolver sem equação. E a letra B, resolva o problema usando a equação de primeiro grau. Sugestão, chame de x o peso de um tijolo. Vamos lá para as explicações. Então, olhando aqui pelo desenho, o tijolo, metade do tijolo é 1 kg. Bom, se aqui é 1 kg e aqui é metade, quanto é essa parte? Ó, 1 kg, 1 kg, certo? Não é a mesma quantidade? Tá, eu quero um tijolo e meio. Agora ficou fácil, né? Agora soma aí, ver quantos quilos que dão. Na letra B, nós vamos resolver através de equações. Então, o que você vai fazer? O x é o peso do tijolo. Então, vou chamar de x o peso do tijolo, certo? Então, um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo, tá? Então, um tijolo, que eu vou chamar de x, pesa 1 kg, 1 mais meio tijolo, que eu chamo de x. Então, essa aqui é a equação que eu tenho que resolver. Eu tenho que achar o peso do tijolo e o tijolo é x, entendeu? Então, vamos lá. Eu não posso juntar isso aqui porque são diferentes, tá? Esse tem x e esse não. Lembra que eu falei que as letras nós temos que deixar no primeiro membro? Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Essa aqui que tem x, eu vou mudar de membro. Eu vou trazer para o primeiro membro. Então, vai ficar o seguinte, ó. X, aqui não é mais meio. Então, eu não vou mudar de lugar. Sempre que eu vou mudar de lugar, tem que trocar o sinal. Então, se é mais meio, vai ficar menos meio.
Então, x menos meio x igual, o número continua no segundo membro, então é igual a 1, certo? Quando o x está sozinho, ele está com 1. Lembra quando no denominador de uma fração não tem número? É 1. Então, quando não tem nada junto com x, também é 1. Então, aqui seria 1x. Então, você vai resolver 1x menos meio x. Ó, 2 maçãs menos uma maçã é uma maçã, não é? Aqui eu tenho 1x menos meio x. Então, 1 menos meio é igual a meio, não é? Então, vai ficar meio x é igual a 1, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Lembra da operação inversa? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, eu estou multiplicando x, então esse meio vai passar a dividir. Então, você vai fazer o seguinte, ó. X é igual a 1 dividido, vamos colocar assim, ó, dividido por meio. Agora é só você resolver, tá? Usa a operação, a regrinha do ping-pong. No meu vídeo de multiplicação, divisão de frações, tem o jeito de resolver usando a regra do ping-pong, tá? Que é assim, né? Você desce a bolinha, sobe. Aqui você vai colocar 1, subiu, desceu. Só resolver aqui e você vai achar o valor de um tijolo. Depois você tem que achar de um tijolo e meio. Se você achar o valor de um, já vai achar o outro, certo? Essa é a letra B. Questão número 3. Analise as informações dos quadros envolvendo igualdades. Então, aí tem a letra A. Se 3 mais 4 é igual a 5 mais 2, então 5 mais 2 é igual a 3 mais 4. Aí tem a letra B, letra C, D e E. Associe cada um dos quadros à propriedade correspondente abaixo. Então, a letra A, você vai associar qual é a propriedade. Se é 1, 2, 3, 4 ou 5. Vai colocar lá. A letra B também, assim por diante, certo? Vamos lá para as explicações. Na número 3, vocês vão tentar encaixar aí as informações com as propriedades, tá? Então, tem a propriedade reflexiva, tem a simétrica, transitiva e aditiva e o princípio multiplicativo, certo? Então, eu vou colocar as letras e depois vocês vão tentar achar qual é a alternativa, tá? Que corresponde. Então, aqui, eu tenho 3 mais 4, vou chamar de x, tá? E aqui 5 mais 2 eu vou chamar de y. Aqui desse lado, trocou, ó, 5 mais 2 está aqui, então o y vai ser aqui e o 3 mais 4 vai ser o x, está aqui. Então, ficou isso aqui, ó. X é igual a y, y é igual a x. Então, você vai lá ver as propriedades, qual que corresponde a isso, ó. No caso, seria a 2, ó, propriedade simétrica da igualdade. Para quaisquer números x e y, se x é igual a y, então y é igual a x. Tá, ó. X é igual a y é igual a x. Dessa forma que você vai fazer. Então, aqui você vai colocar o número 2, ok? Agora as outras você vai tentar fazer, tá? Só vou colocar as letrinhas aqui, ó. Aqui eu vou chamar de x, como é o mesmo, então x é igual a x, certo? Aqui também eu vou chamar de x é igual a x, x, aqui tudo é x, isso aqui tudo é x. Então x é igual a x, então você vai ver qual que é, tá bom? Olha aí nos números aí. Aqui, esse eu vou chamar de x, 3 mais 2 é x, e esse eu vou chamar de y. Ok? Aqui, ó, o 5 é o y, aqui entrou número diferente, então vou chamar de z. Então ficou aqui, ó. Se x é igual a y e y é igual a z, então, ó, 3 mais 2 é o x, x é igual, 4 mais 1 é o z, x é igual a z. Então você vai ver qual das alternativas que representa isso, tá? Aqui, vou chamar de x. X, aqui y. Aqui entra uma outra letra, então vou colocar z. Z vezes x, certo? Ó, se x é igual a y, 3 vezes x vai ser 3. 3 é o z, né? Então, z
vezes o y, que o 5 é o y. Ó, usou multiplicação, então ver qual que é aí. A letra E, 4 mais 1, vou chamar de x, aqui de y. Então, 4 mais 1 aqui é x, né? Aqui eu vou chamar de z. X é igual a y, x mais z é igual a 5. O que é o 5? Y mais, quem que é o menos 2? Z. Ó, a gente usou uma adição aqui, não foi? Então, ver qual que é. E coloca a correspondência, tá? Então, aqui o A vai ser 2, o B vai ser que número, assim por diante, ok? Aí, no número 4, nós vamos trocar, né, as palavras pelas letras. Então, Paulo distribuiu 21 figurinhas para 3 amigos, da seguinte forma. Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos do que Alberto. E Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Quantas figurinhas recebeu cada um? Monte a equação e resolva. Então, aqui está dizendo que o total de figurinhas 21, né? Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos do que Alberto. Eu sei quanto Alberto recebeu? Não, eu vou chamar de X, tá? Vou colocar X aqui. Aí está dizendo aqui que o Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos que o Alberto. Então, quanto que o Alberto recebeu? X. Então, o Lúcio recebeu X menos 5. 5 a menos, certo? E o Carlos recebeu o dobro de Lúcio. O que é o dobro? Não é 2 vezes? Então, o dobro de Lúcio. Quanto que recebeu Lúcio? X menos 5. Vamos colocar aqui. X menos 5. Certo? Depois, eu quero saber quantas figurinhas que... para resolver, né? Quantas que cada um recebeu. Então, eu vou montar uma equação. O total não é 21? Então, vamos lá. Vou somar tudo isso aqui, ó. X menos 5 mais X mais o do Carlos, ó. Isso aqui é do Lúcio, né? Lúcio. Esse aqui é do Alberto. Agora do Carlos. 2x menos 5. Tudo isso é igual a 21, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma propriedade que eu vou utilizar a distributiva, tá? Aqui, ó. 2 está multiplicando com isso aqui, ó. Então, eu vou resolver da seguinte maneira, ó. 2 vezes o x, 2x. 2 vezes 5, menos 10. Mais menos é menos, ok? Os outros vão continuar. X menos 5 mais x mais 2x menos 10 é igual a 21, certo? Agora eu vou juntar tudo que é x, eu vou deixar no primeiro membro, e tudo que é números, vou passar para o segundo membro, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 1x mais 1x, são 2x. Mais 2x, 4x. Coloca aqui. Igual, eu vou colocar os números tudo lá no segundo membro, tá? Então, 21. Esse aqui, ó, tá menos 5, vai passar mais 5. Menos 10, mais 10. Ok? Então, continuando. 4x é igual a 21 mais 5, tá? 26. Mais 10, 36. Agora você vai terminar. X é igual a, quando está multiplicando, passa a dividir. Então, 36 dividido por 4, quanto é? 9, né? Então, o meu valor, o valor do x é igual a 9. Então, aqui onde tem o x, você vai colocar 9 e vai achar a quantidade de figurinhas de cada um, tá? 9 menos 5, 9, aqui você coloca o 9 aqui dentro, diminui e depois multiplica, certo? Questão número 5. Você conhece essa charada? O gavião chega ao pombal e diz: adeus, minhas 100 pombas. As pombas responderam em coro: 100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós e com você, meu caro gavião, 100 pássaros seremos nós. Quantas pombas estavam no pombal? Legal, né? Mas sabe como solucioná-lo?
chame de x o número de pombas. Monte sua equação e resolva. Aqui vocês vão tentar resolver com uma equação, tá? Então, x é o número de pombos. Então, vocês vão pegar ali, ó, ela está dizendo que não são 100 pombos. Então, fala assim, ó, 100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós e com você, meu caro gavião, 100 pássaros seremos nós. Então, olha aí, ó, o número de pombos é x, né? Então, ó, x é o número de pombos, mais 2 tantos, ó, nós mais 2 tantos de nós, então 2x, mais você, que é o gavião, mais 1, é igual a 100, não é que ela fala? 100 pássaros seremos nós, 100. Resolver essa equação aqui, tá? Então, olha aqui, junto os x, 1x mais 2x, 3x, igual, ó, o 1 vai passar para lá, com o sinal trocado, tá? Então, 100 menos 1. Aí é só resolver, tá? Agora eu vou deixar vocês terminarem, porque já expliquei ali atrás como que resolve, né? Faça a operação inversa, depois quem está multiplicando passa dividindo e acha o número de pontos, ok? Número 6. A equação 2x mais 5 igual a 7 é verdadeira para um único valor numérico chamado raiz da equação. O valor numérico que torna essa expressão verdadeira é... Então, aqui vocês vão achar a solução, né? No caso, o x, quanto ele vale, e vai assinalar aí que uma dessas alternativas, ok? Aqui vocês vão resolver essa equação aqui, certo? Então, olha aí, 2x mais 5 igual a 7. Então, vamos deixar o x no primeiro membro, tá? Igual a 7. Muda de lugar, muda o sinal. Só resolver e ver qual das alternativas que é a correta, certo? A número 7 é uma empresa para ser ativa no mercado de importações necessita de R$160 mil como capital inicial. Sabendo disso, Hugo, Leonardo e Ricardo resolveram constituir uma sociedade. Leonardo entrou na sociedade com R$5 mil a mais do que o dobro do Hugo. E Ricardo entrou com R$5 mil a mais do que o triplo de Leonardo. Qual quantia que Ricardo contribuiu nessa sociedade? Então, olha aí, vamos começar ali, ó. Leonardo entrou com R$5 mil a mais do que o dobro do Hugo. Eu sei quanto o Hugo entrou? Não, então vou chamar de X. Vou colocar aqui, X. O Leonardo, olha aqui, ó, entrou com R$5 mil a mais do que o dobro do Hugo. Então, o dobro do Hugo é 2x. E ele colocou mais 5 mil. Então, mais 5 mil, certo? E o Ricardo entrou com R$5 mil a mais do que o triplo de Leonardo. Então, o triplo de Leonardo, ó, Leonardo é esse aqui. O triplo é vezes tudo isso aqui, ó, 3 vezes isso tudo. Além disso, mais 5 mil, olha aqui, ó. Ricardo entrou com R$5 mil a mais do que o triplo de Leonardo. Vou colocar mais 5 mil aqui. Certo? Qual a quantia que Ricardo? Eu quero saber o de Ricardo. Para isso, eu vou montar a equação, tá? Todas essas quantias, quando eu somo tudo, que é o capital deles aí, R$160 mil. Antes de começar a somar, eu vou resolver essa equação aqui primeiro, tá? Então, ó, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 5 mil, 15 mil. Mais 5 mil. O que eu posso juntar aqui? Os números, né? 15 mil mais 5 mil. Então, 6x mais 20 mil. Essa aqui é a expressão do Ricardo. Agora eu quero achar o total, para saber a quantia que cada um entrou. É só do Ricardo, na verdade, né? Eu quero aqui só de Ricardo. Então, os três juntos entraram com R$160 mil, não foi? Então, vamos somar? Ó, x mais
2x mais 5.000 mais a do Ricardo, que é 6x mais 20.000. Tudo isso é igual a 160.000, certo? Quantos números, né? Vamos lá, né? Então, eu vou deixar que tem x no primeiro membro e números no segundo membro, tá? Então, 1x mais 2x, 3x, mais 6x, 9x. 9x é igual. Tudo que tem números, que os números vão para o segundo membro. Então, aqui eu tenho 160.000, vai continuar. Esse aqui, ó, vai mudar de membro e vai mudar o sinal. Então, menos 5.000. Esse também vai mudar o sinal, menos 20.000. Certo? Então, 9x é igual... Agora, só você fazer o cálculo aí, ó. Vamos fazer 160 menos 5 menos 20. Que aí depois a gente acrescenta os 3 zeros, tá? 160 menos 20 dá 140, né? 140 menos 5, 135. Então, aqui ficou 135.000. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, você vai dividir 135.000 por 9. Vê quanto dá. Depois que você achou esse valor, você vai substituir nessa expressão aqui, ó, que é a do Ricardo. 6 vezes o x, que é o número que você achou, mais 20.000, certo? Aí você vai estar achando a quantia que o Ricardo contribuiu, para você ver qual que é a alternativa correta, tá bom? 8. Você já conhece o quadrado mágico? Veja um exemplo ao lado. Nele, a soma dos 3 números nas direções indicadas pelas setas é sempre a mesma. A soma desse quadrado mágico é 15. Então, o quadrado mágico, a soma dos números de cada linha é a mesma do que a coluna e do que a diagonal. Então, se você olhar na primeira linha, 8 mais 1 mais 6 dá 15. Na segunda linha, 3 mais 5 mais 7 também dá 15. 4 mais 9 mais 2, na terceira linha, também dá 15. Olhando pelas colunas, primeira coluna, 8 mais 3 mais 4, 15. Na segunda coluna, 1 mais 5 mais 9, 15. Terceira coluna, 6 mais 7 mais 2, também 15. Agora, olha na diagonal, 8 mais 5 mais 6 mais 2, dá 15. Na outra diagonal, 6 mais 5 mais 4, 15. Então, a regra é essa, tá? Qualquer linha, coluna, a soma dos números das linhas, da coluna ou da diagonal é sempre a mesma. E a pilha de números? Nela, a soma de 2 números vizinhos é o número acima deles. Veja o exemplo ao lado. Então, ali eu tenho, né, uma pilha de números. Então, vamos começar da primeira parte lá embaixo. Primeira filinha lá, ó. 3 mais 5 dá 8. Olha, o 8 tá logo acima deles. Depois, 5 mais 6, 11. 6 mais 10, 16. Agora, eu vou da segunda para a terceira. 8 mais 11, 19. Depois 11 mais 16, 27. E depois 19 mais 27, 46. Achei a última pilha ali de números, ok? Então, essa é a regra. A soma de 2 de baixo dá o de cima, tá bom? Agora, nós vamos fazer o exercício aí proposto. Agora, use equações e descubra o valor de x no quadrado mágico e na pilha de números apresentados abaixo. Em seguida, complete essas figuras corretamente com os números inteiros. Então, nós vamos achar o valor de x, tanto do quadrado quanto da pilha de números, e depois completar com números, ok? Vamos lá para as explicações, então. Aqui você vai utilizar equações para descobrir o x aqui no quadrado mágico. Lembrando que o quadrado mágico, a soma é a mesma, tanto nas linhas verticais, quanto nas horizontais, quanto nas diagonais, tá bom? Então, aqui eu tenho essa daqui e essa daqui, certo? Então, é o mesmo número, tá? Então, a soma dessa linha é igual à soma dessa diagonal, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Quem está nessa linha aqui? Eu vou escrever
x menos 2 mais 5, tá? Então, isso aqui vai dar um número. Esse número é igual à soma dessa diagonal aqui, tá? Que é x mais x menos 1 mais 1, tá bom? Está aqui. Agora eu vou resolver essa igualdade. Então, vamos lá, ó. X, vamos resolver aqui, ó. 5 menos 2, quanto dá? 3, não é? Quem é maior? Menos 5? Então, fica com o sinal dele. Agora, vamos resolver do outro lado. Vou juntar o que eu posso juntar, tá? Então, eu tenho 1x mais 1x são 2x. Isso daqui não dá zero? Então, eu elimino. Sobrou isso aqui. Agora, eu vou resolver isso. Lembrando que tem que deixar as letras no primeiro membro e números no segundo, tá? Então, aqui eu tenho x. Esse daqui, ó, ele vai vir para o primeiro membro. Quando ele muda de membro, muda o sinal. Então, aqui está mais, vai ficar menos. Igual, isso aqui eu vou mudar de membro, vou mudar o sinal. Então, esse veio para cá e esse vai para lá, tá? Então, vai ficar menos 3. X menos 2x, quanto é? Ó, eu tenho 1 e devo 2. Então, eu vou ficar devendo 1, não é? Então, menos, vou ficar com menos 1x. Igual a menos 3. Quando o meu x é negativo, eu tenho que fazer uma multiplicação por menos 1. Essas informações, tudo veio sim, tudo de uma vez nessa semana, tá? A gente costuma trabalhar assim por partes na sala de aula, mas eu estou explicando o que está aqui pedindo para fazer, ok? Então, aqui tem menos 1x. Quando a letra é negativa, eu sempre vou fazer isso, ó. Multiplicar por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Porque aí você vai trocar o sinal e a letra vai ficar positiva, tá? Então, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais 1x, igual menos com menos, mais 3. Então, meu x é igual a 3, certo? Depois que achou o x igual a 3, você vai substituir. Então, aqui, ó, você sabe que é o x. Quem é o x? 3. Então, vai ficar 3 aqui, ó. Bom? Aqui, x menos 1. Quem é x? 3. 3 menos 1, 2. Então, aqui vai ficar 2. E aqui eu já tenho que é 1. Então, vamos ver quanto que vai dar a soma? 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Então, minha soma tem que dar 6, tá? Vamos ver aqui do outro lado. 3 menos 2, 1 mais 5, 6. Agora, você vai descobrir esses outros números aqui, tá? Sabendo que a soma dá 6. Então, aí você vai começar por aqui, ó. 5 mais 1, 6. Que número que eu vou colocar aqui? Aí, coloca. Aí, façam os outros e tentem descobrir os outros números, ok? Esse aqui, na pilha de números, é assim. 2 números embaixo, a soma deles dá o de cima, tá? Ó, esse com esse dá a soma aqui. Esse com esse dá aqui, ok? Então, só que aqui eu tenho x, né? Então, como que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esses dois não dá o de cima? Então, esse de cima vai ser o quê? Menos 3 mais x, certo? E esse aqui, ó, vai ser x mais 5. E esse aqui, 5 mais 8, que é igual a 13, certo? Agora eu tenho que chegar, achar esses dois, né? E achar o x. Então, para achar o x, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse mais esse não dá o 6? Então, eu vou somar tudo isso aqui, ó. Tudo isso é igual a 6. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 3 mais x mais 5. Tudo isso é igual a 6, certo? Que aí você vai achar o valor de x e depois vai substituir. Então, eu tenho 1x mais 1x, 2x. 5 menos 3 dá 2. Eu vou colocar aqui, depois eu mudo de lugar, tá? Igual a 6. Agora eu vou mudar de lugar, tá? Vou deixar letras de um lado e números do outro. Então, ficou aqui 2x é igual a 6. Muda de lugar, muda o sinal. 6 menos 2.
Então, 2x é igual a 4. Então, qual é o valor do x? 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, meu x é 2, tá? Então, agora você vai substituir. Então, aqui você vai colocar 2, aqui você vai colocar 2 e aqui também. Aí você vai descobrir os valores, ó. Menos 3 mais 2, quanto dá? Se eu devo 3 e tenho 2, com quanto eu vou ficar? Menos 1, não é? Então, esse tijolinho aqui vai ser menos 1, ok? Quem que é o x? Não é 2? 2 mais 5, 7. Então, aqui vai ser 7. Tá, aqui deu menos 1, né? Então, ó, 7 menos 1 deu 6, tá vendo? Deu certo. Agora você vai fazer aqui, ó, 7 mais 13, coloca aqui, depois soma esse com esse e acha o último tijolo, certo? Questão número 9. Observe abaixo a promoção lançada pela lanchonete Sabor e Cor. Sanduíche, R$ 4,95. Bebida, R$ 1,50. Neste domingo, a família de Beatriz resolveu aproveitar essa promoção, comprando alguns sanduíches e 10 bebidas. O total da conta foi de R$ 59,55. O número de sanduíches comprados foi... Então, eu sei que ela comprou 10 bebidas. Só que o número de sanduíches eu não tenho, né? Estou querendo descobrir. E o total da compra foi de R$ 59,55. Nós vamos montar uma equação que indica esse problema e vamos achar o número de sanduíche. Depois assinalar qual é a alternativa correta, certo? Aqui nós queremos achar quantos sanduíches foram comprados, certo? Então, eu vou chamar de x o sanduíche, tá bom? Então, o valor do sanduíche é R$ 4,95. Então, quantidade de sanduíches vezes R$ 4,95, que é o valor de cada um, mais as bebidas. 10, cada uma custou R$ 1,50, né? Então, 10 vezes R$ 1,50. Foram gastos no total R$ 59,55. Mas tá aqui. Vamos continuar. Então, aqui x, 4,95. Vou colocar aqui, ó. 4,95x mais... Quanto é essa multiplicação? 10 vezes 1,50. R$ 15, não é? Então, mais 15 é igual a 59,55. Deixo o x no primeiro membro e, quando eu vou mudar de lugar, os números mudam o sinal. Então, aqui vai ficar no primeiro membro 4,95 igual 59,55. Continua aqui. Esse aqui eu vou mudar de lugar, então vai ficar com o sinal trocado. É mais, fica menos. Menos 15. Agora você vai terminar. Então, o que vai fazer? Esse continua, né, aqui, igual. Diminui isso, vê quanto dá, coloca aqui. Depois você vai fazer o quê? Dividir, tá? Porque aqui está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o valor que der aqui, divide por 4,95, você vai achar o número de sanduíches. Beleza? Aqui encerramos as atividades da semana 4. E aí, galera, conseguiram entender as questões? Bom, esse conteúdo é novo, tá? Então, não se assuste aí com as letras, com X, com Y, que logo você vai estar se acostumando com eles, tá bom? Então, nossa aula se encerra aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, que quando sair aula nova você pode estudar mais, tá bom? Se tiver dúvidas, também tem seu livro de matemática que você pode estar fazendo os exercícios aí, tá? Agradeço a sua participação até aqui, te aguardo no próximo vídeo. Tchau!